O canal Me Pergunte traz hoje 16 perguntas complicadas de conhecimentos gerais. Pergunta 1. Que animal gruguleja? A. O pavão. B. A garça. C. O papagaio. D. O peru. Resposta alternativa D. O peru. Grugulejar é o som emitido pelo peru. Pergunta 2. Qual é o maior arquipélago da Terra? A. A Filipinas. B. A Indonésia. C. As Bahamas. D. A Finlândia. Resposta alternativa B. A Indonésia. A Indonésia é um país localizado entre a Ásia e a Oceania, e tem como capital Jakarta. Considerado o maior arquipélago do mundo, o país reúne 17.508 ilhas. Pergunta 3. Que substância é absorvida pelas plantas e expirada por todos os seres vivos? A. O oxigênio. B. O nitrogênio. C. O nitrato de sódio. D. O dióxido de carbono. Resposta alternativa D. O dióxido de carbono. O dióxido de carbono CO2, popularmente chamado de gás carbônico, é uma molécula composta por um átomo de carbono e dois de oxigênio. As plantas absorvem dióxido de carbono do ar e o transformam no processo de fotossíntese. Já os animais inspiram oxigênio O2 e expiram dióxido de carbono CO2. Pergunta 4. Em que oceano fica Madagascar? A. O Oceano Índico. B. Oceano Antártico. C. Oceano Atlântico. D. Oceano Pacífico. Resposta alternativa Oceano Índico. Madagascar é um país insular banhado pelo Oceano Índico. Localizado no sudeste da África, sua capital é Antananarivo. Pergunta 5. Que artista é conhecido como um dos expoentes máximos do Red Madness? A. Pablo Picasso. B. Salvador Dalí. C. Marcel Duchamp. D. Van Gogh. Resposta alternativa C. Marcel Duchamp. Marcel Duchamp foi um renomado pintor e escultor francês. Dentre todas suas criações, sem dúvida, os Red Madness são o maior destaque. Tratam-se de objetos prontos e banais que foram esvaziados de sua função prática. Seu ready-made mais famoso foi A Fonte, de 1917, um urinol assinada por R. Muth e apresentado como uma obra de arte. Pergunta 6. Qual o metal cujo símbolo químico é o Al? A. Cobre. B. Prata. C. Mercúrio. D. Ouro. Resposta alternativa D. Ouro. O ouro é um metal de transição presente na tabela periódica, sendo representado pelo símbolo Al. Pergunta 7. Em que século o continente europeu foi devastado pela peste bubônica? A. No século X. B. No século XI. C. No século XIV. D. No século XIII. Resposta alternativa C. No século XIV. A peste bubônica, também chamada de peste negra, atingiu a população europeia no século XIV, sendo que o auge da epidemia ocorreu entre os anos de 1347 e 1353. Estima-se que um terço da população morreu afetada por essa doença pulmonar, ou seja, cerca de 25 milhões de pessoas. Pergunta 8. Quem viveu,
segundo a Bíblia, 969 anos. A. Jesus Cristo. B. Noé. C. Matusalém. D. Benjamim. Resposta alternativa C. Matusalém. Segundo o livro dos Gênesis, Matusalém era filho de Enoque e viveu por 969 anos, sendo assim, o homem mais velho da Bíblia, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Gênesis 5 versículo 27. Pergunta 9. Em que cidade ocorreu a ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento? A. Buenos Aires. B. Rio de Janeiro. C. Montevidéu. D. Assunção. Resposta alternativa B. Rio de Janeiro. Com o intuito de discutir sobre os problemas ambientais do planeta, a ECO 92 foi organizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, e realizada entre os dias 3 e 14 de junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Pergunta 10. Quem pintou o teto da Capela Sistina? A. Michelangelo. B. Leonardo da Vinci. C. Rafael. D. Sandro Botticelli. Resposta alternativa: A. Michelangelo. Michelangelo foi um pintor, escultor e arquiteto italiano. Ele é o responsável por pintar, durante os anos 1508 e 1512, o teto da Capela Sistina, no Vaticano. Pergunta 11. Quantos graus são necessários para que dois ângulos sejam complementares? A. 45. B. 60. C. 90. D. 180. Resposta alternativa C. 90. Os ângulos complementares são ângulos que juntos somam 90. Pergunta 12. Quem foi o criador da tragédia grega? A. Homero. B. Eurípides. C. Plutarco. D. Ésquilo. Resposta alternativa D. Ésquilo. Ésquilo foi um dramaturgo da Grécia Antiga que ficou conhecido como o pai da tragédia. De suas obras, destacam-se os persas, Sete contra Tebas e a trilogia Oresteia, Agamenon, as Coéforas e as Eumênides. Pergunta 13. Jim Morrison era vocalista de que grupo? A. The Police. B. The Doors. C. Pink Floyd. D. Nirvana. Resposta alternativa B. The Doors. The Doors foi uma banda de rock formada em 1965 em Los Angeles, Califórnia, que teve como vocalista Jim Morrison. Pergunta 14. Qual destas obras da arquitetura brasileira é uma das 7 maravilhas do mundo moderno? A. Elevador Lacerda. B. Cristo Redentor. C. Estação da Luz. D. Palácio da Alvorada. Resposta alternativa B. Cristo Redentor. Dentre 200 monumentos inscritos por vários países, o Cristo foi escolhido como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Pergunta 15. Em que ano e quem foi eleito o primeiro presidente do Brasil? A. 1891, Deodoro da Fonseca. B. 1890, Floriano Peixoto. C. 1889, Hermes da Fonseca. D. 1930, Getúlio Vargas.
Resposta alternativa: a 1891, Deodoro da Fonseca. Depois da proclamação da República, enquanto não havia sido promulgada uma nova Constituição, Deodoro da Fonseca assumiu um governo provisório. Em 1891, após a promulgação da Constituição, ele foi eleito presidente pelo Congresso Nacional. Pergunta 16. As obras Abaporu, Operários e Antropofagia foram pintadas por qual artista brasileiro? A. Di Cavalcanti. B. Anita Malfatti. C. Cândido Portinari. D. Tarsila do Amaral. Resposta alternativa D. Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral foi uma das artistas plásticas brasileiras mais importantes do modernismo. O Abaporu é uma das suas obras mais importantes, e foi pintado em 1928. Se você quiser bombar com um canal onde você não precisa aparecer, você não precisa colocar o rosto, ou seja, canal legendado, canal narrado, eu tenho treinamento YouTube sem aparecer. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Clica pra você conhecer, só pra você ler o que tem no treinamento, vai ser bacana. Espero que você tenha se saído bem. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo. Até a próxima e que Deus te proteja.